Meus irmãos, ainda tem muita gente chegando atrasado, muito atrasado na missa, né? 20 minutos, 20 e tantos minutos. Vejam, quem que entende um filme quando você chegar 20 minutos atrasado no cinema? 20 minutos atrasado numa consulta médica, atrasa 20 minutos para você ver, não é? Vejam, padre, eu atrasei porque eu não tive culpa, trânsito, furou pneu, tal e coisa, tudo bem. Você chegou e já tinha começado a leitura. Você não escutou a leitura inteira, da primeira leitura. Tudo bem, você não teve culpa do atraso. Você cumpriu o preceito, mas não pode comungar naquele dia. Por quê? Porque para comungar dali, você tem que comungar daqui. Se eu não ouvir a palavra, como é que eu comungo do corpo? Padre, eu tive culpa, eu relaxei, eu deixei para sair de casa 10 horas, eu fiquei enrolando, eu fiquei fazendo fita, eu não sei o quê, aí você não cumpre o preceito. Então toma cuidado, porque assim, se for relaxo, aí o preceito não está cumprido. Se for imprevisto, como o padre falou, aconteceu algo, eu não acho vaga, aquela coisa toda, e cheguei, cumpri o preceito. Cheguei, já tinha começado a primeira leitura, você não escutou a palavra inteira. É preciso comungar da palavra. A missa tem duas partes, é como se fosse uma dobradiça. A primeira parte é a liturgia da palavra, a segunda parte é a liturgia eucarística. Jesus diz assim hoje: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, existem duas coisas que você tem que rezar todo dia da sua vida. Independente das intenções que você tiver. Tem duas coisas que você não pode falhar na oração. Primeiro, pelas almas do purgatório. Um dia o padre explica por quê. E segundo, vocações. Pelas vocações, e aí está incluso a vocação daqueles que já são padres ou daqueles que serão padres. E é isso que a gente vai ver hoje. Por que é tão importante? Por que a gente tem que rezar pelas vocações todo dia? Primeira coisa é algo que estava na semana passada. Você lembra que Jesus viu Mateus? Hoje Jesus vê a multidão e percebe que eles estão como ovelhas sem pastor. E aí ele faz essa proposta: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários. Cada padre, então, é uma manifestação da compaixão de Jesus, da misericórdia de Jesus pelo povo. A primeira leitura aparece Moisés sendo sinal dessa compaixão para o povo. Moisés escolhido e vai cuidar da paróquia dele ali, né? Aquela paróquia dele lá era difícil. Aquele povo de cabeça dura que tem que atravessar o deserto. Mas veja que há uma escolha para alguém conduzir o povo. Não foi cada um vai para o seu lugar. Há uma escolha. Então, você percebe que no comecinho da primeira leitura, Deus chega para Moisés e diz assim: você vai chegar lá e vai falar assim. Então Deus escolhe alguém, pessoas, como escolheu também os apóstolos no Evangelho, para falarem aquilo que Ele está pedindo, aquilo que está mandando, aquilo que Ele está consolando, através de homens fracos. Como Moisés, como os apóstolos, como eu, como todos os padres. Mas cada padre é um sinal da compaixão de Deus. Então veja, por muitas vezes a gente esbarra numa incompreensão espiritual por exemplo, da missão de um pároco. Às vezes a gente pensa que por que o bispo fez isso conosco? Por que aconteceu isso? Por que tirou um, pôs outro? Porque, antes de tudo, quem conduz a sua igreja é nosso Senhor.
Ele usa de meios e pessoas como vocês, como padres, os padres e como o bispo. Então, quando eu sou designado a uma paróquia, como aqui, não é fruto de arbitrário. Vamos fazer na roleta aqui, quem é que vai ser que vai lá para São José? Não é fruto de politicagem. Vamos derrubar o padre que está lá, vamos pôr outro. Quando o bispo toma uma decisão para escolher, é fruto da compaixão de Jesus. Ele olha para aquele povo e percebe que aquela peça, aquela pessoa, é a ocasião ideal para que ela atue em determinado momento. Eu não sou pároco de vocês até o fim da vida, até 30 anos. Deus, na sua misericórdia, vai olhar e vai dizer, vai tocar no coração do bispo, vai tocar no coração do colégio, em oração, manda fulano de tal, essa paróquia está precisando de tal coisa, muito bem. A partir disso, daqui a pouco vocês vão ver que a compaixão de Cristo vai pedir um outro padre aqui. E a compaixão de Cristo vai chamar eu para outro lugar. Assim foi quando, por exemplo, eu saí lá da Cidade Nova. Ainda tinha 3 anos para me cumprir lá. Mas Deus falou, não, agora você se encaixa ali. Quando é dado a missão de um padre, é lido no dia. A princípio 6 anos, mas até o dia em que a igreja vê vê a necessidade de outra paróquia, Então, por exemplo, quando eu venho para cá, e o padre Juversi vai para outro lugar, significa que Deus está querendo o padre Juversi em outro lugar. Mas a gente vê que é um padre roubando o lugar do outro, ou é gente brigando, não é isso, gente. Não tem padre perfeito, não tem padre melhor que o outro. As características de um se encaixam em determinado momento na vida paroquial de um lugar e de outro. Quem é que sabe disso? Deus, pelo quê? Pela sua compaixão, pelo olhar que ele tem para aquele povo. Vocês não são meu feudo. Eu estou aqui em missão. Eu estou aqui como de passagem, como Paulo fez. Ficou 3 anos numa comunidade, chegou lá, ensinou, falou. Quando ele estava indo embora, ele falou, agora é com vocês. Ninguém vai poder falar que eu não ensinei. Assim é a compaixão do Senhor. Então, isso mostra que Deus nos vê. Deus enxerga você como pessoa, lembra semana passada? E enxerga você enquanto paróquia, enquanto multidão, e vê a necessidade de cada um. Não é arbitrário, não é acaso, não é sorte, azar, não é politicagem, não é... Se você não entender isso, você vai achar que a igreja é igual uma empresa em que um está querendo puxar o tapete do outro. Portanto, é uma obrigação da comunidade de rezar pelos padres, que não é uma delicadeza e não é um favor, é uma obrigação, é um mandato de Jesus. Pedi ao dono da messe que envieis funcionários, que envieis trabalhadores. Você já pensou como que seria a sua vida sem padre? Como estaria minha família? Meu casamento? A minha vida espiritual? A minha salvação? Como que seria você sem a bênção de Deus através do padre? Ou você acha que bênção é superstição também? É aquilo que o padre insiste em falar de você, pedir a bênção para os seus pais, pedir a bênção para os padres. Quando você pede a bênção e Deus fala, Deus te abençoe, o que está acontecendo? É como se o padre abrisse uma fresta lá em cima e chovesse proteção, coisa boa na sua vida, não sei o que. Tá bom, não é fantasia. Tira isso da sua vida, você vai ver o que fica. Tira a ação da bênção, por exemplo. Tira a ação de
de uma palavra, de uma homilia que talvez te tirou do inferno, que você estava literalmente no inferno, que o seu casamento estava arrebentado, que o seu filho estava totalmente desgovernado, e de repente, através de uma bênção, de uma palavra, de uma intenção do padre, aquilo foi restaurado. A missão dos padres é justamente isso, ser elo entre Deus e vocês. É justamente isso. A carta dos Hebreus vai dizer, e veja que isso a gente vê no canto de entrada. O canto de entrada, ele simboliza justamente isso, alguém que é tirado do meio do povo para celebrar os mistérios. A carta dos Hebreus fala assim: todo sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si e pelo povo. Então veja que é o elo. E aí, você já imaginou o que seria a sua vida sem padre? Sem ter alguém que você possa dialogar, desabafar, sem ser algo meramente profissional, que já é bom, que a gente mesmo indica quando é um psicólogo, um psiquiatra. Mas veja, quantas coisas que nem podem ser abordadas dentro de um consultório. A parte religiosa, o vínculo do religioso com a nossa pessoa, corpo, alma, sexualidade, psique. Ninguém é aqui uma gaveta. Então quando as pessoas vêm, elas trazem os assuntos mais variados possíveis. Há um lugar em que ele vai escutar, ele vai falar, vai desabafar, vai escutar algo que vem de Deus, a partir disso aqui, ele não está falando da cabeça dele. Por isso, faça um exame sincero. Talvez um padre já tenha tirado você do inferno, por uma pregação, libertado de um vício, sustentado sua casa com uma bênção, restituído o seu casamento, consolado sua dor, o seu luto, o impedimento de queda. Você já pensou se isso fosse cobrado? Quanto vale uma missa que eu celebro? Tem que comprar o ingresso lá na porta. Quanto vale uma confissão dos pecados? Uma bênção? Quanto vale? Quanto vale um atendimento, um casamento restaurado? Quanto é que vale? Se fosse pagar. Aí eu desço aqui e vejo, tem 15 pessoas hoje, vai dar uns 3 contos hoje. Você vem de graça. Você vem de graça, você traz a sua miséria para mim, que não sou seu parente, não sou nada. Você traz a sua miséria para mim e fala assim: resolve meu rojão aí. Quanto que é? Não é nada. Por quê? Porque essa missão foi dada do alto, com todo o respeito, gente. Olha o que virou, 90% das igrejas evangélicas. Uma ganhação, uma pedição de dinheiro, como se aquilo fosse bênção, usando da palavra. Esses dias eu vi um menino aí, The Power, The King, sabe? Ele falando que comprou uma casa de 26 milhões. Tem dia que a gente não tem dinheiro para comer um lanche. É entrega, é diferente, é vocação. Não estou aqui por dinheiro, não estou aqui para ego, para aparecer, não estou aqui. Gente, pensa só. Pensa no Evangelho. Os apóstolos. Vamos fazer de conta que os apóstolos mentiram, foi tudo inventado. Então teve uma reunião dos apóstolos, eles falaram assim: gente, vai ser o seguinte, nós vamos começar a falar que Jesus ressuscitou, mas no fundo nós escondemos o corpo dele. Aí alguém pergunta: mas o que a gente vai ganhar com isso? Vocês vão ganhar incompreensão, perseguição, vão passar fome, vai ser crucificado de ponta cabeça, vai ser jogado no óleo, vai ser... eu vou te dar uma paróquia, né? Não é, gente? É escolha, é missão.
Portanto, veja só, se é um elo entre Deus, se é alguém que traz a bênção, se é alguém que cuida de mim, que restaura minhas forças, o meu casamento, a minha vida, qual é a obrigação que eu tenho com ele? Se eu penso assim, nem pagar eu pago. É rezar. É rezar pelos padres. É rezar por cada um dos padres. Não é só um padre determinado, por cada um dos padres. Pensa só, a minha missão, por exemplo, de exorcista. Quando eu liberto alguém do demônio, você acha que o demônio fica contente comigo? Você acha que ele não vai querer descontar? E desconta. Você acha que não vai querer descontar? Pensa só um padre, então, sem a oração do seu povo, como é que está? Vai apanhar até umas horas. Agora, só quando faz um exorcismo? Não. Quando um padre vai lá e restitui um casamento. Quando um adulto vai lá e pede o sacramento e batiza e tal coisa. Quando alguém se confessa, mais de 10 anos que não confessa, ou alguém que confessou semana passada, mas fez um pecado grave. Você já pensou se não tivesse a oração do padre, o demônio, a fúria do demônio em relação aos padres? Se vocês não rezarem para os padres, o padre está de peito aberto. Qualquer padre. Então veja só, quanto mais o padre estiver bem e protegido, mais aquela comunidade se beneficia. Eu não posso ser indiferente à dor, ao sofrimento, à missão dos padres. Porque se você pensar bem, se o padre está bem, está protegido, está sendo rezado, significa que a comunidade também vai estar bem. Se o padre, pensa só, se o padre está desanimado, está depressivo, está lá largado, a comunidade vai estar assim também, ele não vai ter força. Quando eu fui ordenado, 31 de maio de 2013, não é assim, naquele dia eu virei um super-homem. Eu sou um homem igual a todo mundo. Os padres são homens iguais a todos, de forma que, como todo mundo precisa de oração, os padres precisam de oração pela sua pessoa e pelo seu ministério. Qual é a primeira oração que a gente tem que ter em relação aos padres? Oração de intercessão, que o padre falou. Pedir ao Pai que fortaleça, purifique, renove o padre em cada vocação. Que proteja das tentações, da solidão, do desânimo, do cansaço. Você pode imaginar que não é fácil ser padre, nunca foi, nunca foi. Agora pensa nos dias de hoje, em que todo mundo quer falar, todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer confrontar, todo mundo quer questionar. Entrou nas faculdades nossas e daí foi descendo para a base e chegou em todo mundo uma ideia de que ser inteligente é ser crítico. Está lá na escola de Frankfurt. Então, é criticar, 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 criticar. Quando a gente está aqui como padre, independente do padre, independente da paróquia, de alguma forma, vocês, mesmo que inconsciente, estão me julgando. Estão observando. Olha, esse padre falou demais. Esse padre falou de menos. Esse padre não falou nada com nada. Esse padre cantou todo desafinado. Esse padre chamou atenção. Esse padre isso, aquilo, outro. Então, de alguma forma, você está na mira. Se é uma comunidade ainda que não entendeu o sacerdócio, a pedrada é a língua. E a grande solidão dos padres, gente, não é não casar. Pode perguntar, não é. É quando o padre se vê só diante de uma comunidade, como o padre falou. Aquilo que o padre acabou de falar, se ele está sendo apoiado, se ele está sendo amado, se ele está sendo rezado, aquilo anima ele que anima a comunidade. Agora vai que nem dominó, o demônio é assim. Você não percebe, mas a sua fé,
ela sustenta a fé de muita gente, às vezes, que está atrás de você, como marido, filho, esposa, amigos. Se você cai, aí cai que nem dominó, e o demônio sabe disso. Por isso que vira e mexe aparece um escândalo na igreja. Escândalo era uma pedra que as pessoas iam, quando a pessoa ia caminhando assim, tropicava na pedra e caía. Aquela era uma pedra de escândalo. O que é o escândalo na igreja? É algo que causa tanto que daí vai um monte de gente que nem dominó. Jesus vai falar, ai daqueles que escandalizarem os pequeninos, por exemplo. Mas veja então, nós como padres passamos então pela tentação, pela solidão, pelo desânimo, pelo cansaço. Tem coisas que já vem embutido da nossa natureza humana, mas por muitas vezes, muitos padres têm ganhado isso a mais por conta da falta de oração de uma comunidade, de um acolhimento de uma comunidade. A CNBB está preocupadíssima, e a gente também deveria estar, com o número de suicídios de padres que cada vez mais aumenta. Pensa só, o que é um padre chegar a um ponto de se matar. A gente, como o padre falou, vai passando por misérias, não justifica, a gente chega num ponto que hoje existem clínicas especializadas para padres que estão no vício. Vício de droga, vício de jogo, de bebida. Ou seja, ele está quebrado. 90%, 80%, ele talvez foi procurar com a mão. Mas cadê o povo, a comunidade, para fazer um jejum para o homem, para rezar pelo homem, para não sei o quê? Eu vou ali na porta da igreja, vai vir um monte de gente, padre, reza para mim. Padre, reza para mim. Tá bom? Você está rezando para o padre? Qual foi a primeira coisa que o Papa Francisco pediu quando ele foi eleito? Rezem por mim. Essa oração não é passiva, ela age, toca o coração do sacerdote, alimenta a sua perseverança e muda a história de uma vida paroquial, que o padre falou. Se ele se sente rezado, amado, protegido, ele vai ter mais ânimo, disposição para fazer mais, e aí beneficia a própria comunidade. Antes de criticar, julgar ou espalhar comentários sobre um padre, a comunidade precisa se perguntar se já rezou o suficiente. Meus irmãos, presta atenção, a igreja não é órgão público. Aquele padre lá está meio desanimado, não gosto dele, não sei, vamos fazer um abaixo-assinado. Não é órgão público isso aqui, gente. A igreja, ela é, quem está vindo no curso está aprendendo que Deus fez as coisas a partir de uma hierarquia de valores. É assim, na criação, uma criança vale mais que uma tartaruga. É assim nos anjos, arcanjos, tronos, potestades, serafins. E é assim também na igreja. Na igreja, a missão é, entre aspas, quanto mais se sobe, entre aspas, mais se deve servir. Uma pirâmide é o contrário. Tanto que muitos papas, eles, se for ver, ele está no top da pirâmide. Mas se é uma pirâmide para baixo, de serviço, os papas às vezes assinam assim, ó, servo dos servos. O meu ministério é um serviço a vocês, aquilo que o padre acabou de falar. É uma compaixão. Então Deus olhou, tocou em vocês, aliás, viu a multidão, viu o sofrimento de vocês, viu o sofrimento, a fome, e olhou para mim e falou, vai lá. Não foi isso que falou na primeira leitura com Moisés? Não foi isso que falou com os 12? Ou você acha que Jesus escolheu os 12 para os caras ser o ajeita-fila? Né? Ó, ajeita a fila aqui para o pão. Há um ministério, uma compaixão que vai de encontro. E nisso vai formando o padre, que não está pronto, nunca esteve. A própria comunidade vai formando o padre, vai forjando o padre, e o padre, da sua vez, vai forjando e formando o seu povo.
Segunda oração, se a primeira é de intercessão, a segunda é de ação de graças, é agradecer, gente. Agradecer a Deus diariamente, não apenas ao Padre pela missa, pelas absolvições, pelo tempo, mas agradecer antes de tudo a Deus, gente. A gente aqui em Estado de São Paulo, a gente não percebe. Falta padre, mas tem lugar que é pior. A gente não percebe. Então veja só, tem um índice do Vaticano que diz assim, que o ideal seria um padre a cada 8.000 pessoas. Que já é muito. Pensa você com 8.000 filhos. Né? Só que não é assim. Chegou a época de eu ter 50.000. Sozinho. Quando eu fiquei lá na Cidade Nova, teve uma época que eu fiquei sozinho. Teve uma época que eu fiquei sozinho na Cristo Rei. É um padre para 20.000, 30.000, 50.000 pessoas. Depois chegou mais um. Depois chegou mais um. Mesmo em 3, não dá essa cota, que já é muito. A gente não dá conta, gente. A gente não dá conta. Olha a agenda minha. Não dá conta. Ah, padre, eu não consigo encaixar. Não tem o que fazer, não tem padre. Às vezes há uma ilusão assim, ó, de criar uma comunidade em cada bairro. Ah, que bom, é bom, porque daí as pessoas têm um lugar para rezar e tal. Mas não se iluda. Porque quanto mais comunidade a gente cria, mais celebração da palavra que vai ter. Porque não tem padre. Você já pensou um monte de padres? Por exemplo, aqui na nossa paróquia tivesse 3, 4 padres, enquanto um está celebrando, outro está confessando, outro atendendo, resolvendo as coisas aí do mundo que tem que resolver, banco, pintura de igreja, essas coisas. Já pensou? Mas não, é um só. E a cobrança, não dá, a gente não dá conta. Mas veja que ainda assim, o povo do Estado de São Paulo, nós aqui de Itu, a gente tem a graça de ter padres. Se você olhar bem, qual missa que eu vou hoje? Vou na missa das 9, lá, sei lá, no Carmo. Vou na missa das 7 da noite, lá na São Cristóvão. É uma graça isso, gente. É uma graça que a gente não percebe. Eu fiquei 6 meses no Pará. E a paróquia nossa lá tinha 30 e tantas comunidades. Tinha comunidade naquelas estradas ali que você deve imaginar. Demorava 2, 3 horas para você chegar. Tinha comunidade que o padre demorava 1 ano para voltar. É 1 ano sem missa. É 1 ano sem padre. É 1 ano sem confessar. Você lembra na pandemia, lembra? Fiz um pecadão e agora eu não acho padre para confessar. Pois é. É 1 ano sem achar padre para confessar lá. É 1 ano sem ter uma palavra de um padre. É 1 ano sem ter atendimento. Tanto que quando a gente ia, o padre já fazia tudo. Batismo, pegava a delegação de fazer crisma, fazia tudo já, fazia um apanhado. Ficava 2, 3 dias ali e já pulava para outra. Algumas comunidades, elas colocam a estola do padre, aquela faixa, na cadeira, e ninguém senta ali para dizer: precisamos rezar para o padre. Vocês não têm noção o que é por aí. Mas qual que era o sentimento quando o padre chegava? Alegria. O padre Adriano lá em Jundiaí, lá de Jundiaí, ficou em Pemba. Era quase 2 anos demorava para chegar de uma comunidade a outra. A gente não tem noção, a gente faz manha. Como o padre falou, são lugares longe. Uma vez a gente foi numa tribo e anda bastante de carro e depois tem que andar bastante de barco. No meio do nada, assim, ó. Tem hora que você pensa assim: o que eu estou fazendo aqui? Se esse barco virar aqui, ó, os jacarés vão se dar bem hoje. E tem carne aqui para fazer churrasco. Aí você chegava, lembra que a gente chegou, era uma montanha, um tope assim, ó, cheio de pedras, mas aí na hora que a gente chegou, os indígenas estavam tudo ali, ó, cantando, fazendo festa, se alegrando pela presença
do padre. E naquele dia fez de tudo, batizou, confessou, casou. A gente vive num comodismo. Por causa de 2, 3 quarteirões, a gente fica reclamando. Por que o padre não veio celebrar aqui? O padre está na matriz, o padre está na comunidade. Vai custar, hoje em dia, tudo, a maior parte das pessoas tem carro, tem Uber. Vai custar eu sair daqui e ir para a missa? Não, é mais fácil o quê? Eu criticar o padre, eu falar do padre. Veja só o que o padre acabou de falar. Você acha a missa aqui tudo de hora em hora. Mas não tá bom. Parece que é iFood. Eu quero uma missa na minha hora. A hora que eu chegar atrasado, daí começa, padre. No portão de casa. Agradecer a possibilidade que você tem de participar da missa aqui em Tu todo dia. Todo dia. Essa gratidão é sinal que compreendemos o preço da vocação, que não a tratamos como algo que é fácil de realizar, que não tratamos como que é algo dispensoso, podia ter ou não podia ter. Assim como Jesus disse aos discípulos que rogassem ao Senhor pela messe, hoje a igreja pede que os seus filhos rezem pelas vocações. Meus irmãos, foi perdido isso. As famílias deixaram de ser um local, um ambiente de vocação. As comunidades, as paróquias também. Não brota a vocação de lugar nenhum. Será que Deus parou de chamar? Ou é a gente que não está rezando? Porque é assim, precisa de um empurrão. E tu é chamado de Roma brasileira, não é assim? Mas eu tenho minhas dúvidas. São 200 mil pessoas, mais ou menos. Quantos seminaristas da cidade de Itu tem no seminário diocesano de Jundiaí? Quantos? 1. 200 mil pessoas, a gente tem uma vocação. Significa o quê? Que Itu, a Roma brasileira, vai dar um padre para a igreja só daqui 10 anos. Daqui 10 anos vai sair um padre do nosso meio. Esse seminarista lá da Cidade Nova. Cadê as vocações? Será que em 200 mil não tem jovens que estão sendo chamados a ser padre e que precisa da oração nossa para ter esse empuxo, para ter essa coragem diante dos dias de hoje? Que tem que ter coragem para ser padre. Tem que ter coragem. Não é para gente fraca. Assim, não é falando assim sobre gênero, sobre sexualidade, mas tem que ser muito homem para ser padre. 200 mil pessoas, tem um só, Roma brasileira. Você já pensou se o bispo falasse assim, o tanto que uma cidade der de seminarista, eu vou dar de padre. Tinha um padre aqui só para nós. Ei, cadê o padre? Mas eu quero confessar, eu quero batizar meu filho, cadê? Não estou rezando. São Bernardo, quando ele vai entrar para o seminário, ele leva 30 pessoas. Ele chega na porta do mosteiro com 30 pessoas que ele foi lá e rezou e que chamou, converteu para ser padre. Entre esses, 11 era da família dele. 11 pessoas da família dele. Aí ele tem uma frase que você pode falar assim, mas isso não tem nada a ver. Olha só a frase. E pensa bem se não é isso. Ele diz assim, se uma família em 3, 4 gerações não der um padre para a igreja, essa família não é católica. 3, 4 gerações dá 200 anos, gente. Quase 200 anos. Em 200 anos minha família não produziu um padre para a igreja, alguma coisa está errada. E aí, lógico, vem todo o interesse do demônio de ter poucos filhos, de não se falar de vocação, das famílias estarem do jeito que estão, das famílias não rezarem juntos, do nosso contra-testemunho de padre, é um monte de coisa.
Mas é algo para a gente se pensar. Em 200 anos, e veja, as pessoas não têm noção do que é ter um padre na família, gente. Senão você estava rezando que nem doido. Um padre na família salva a família inteira, por pior desandado que o cabra seja. Ali serve como um para-raio diante das coisas e da salvação. Quando a gente é ordenado, há um momento lá que o bispo a gente já ordenar, ele unge as mãos, ele unge as nossas mãos e cola assim, ó, a mão. E aí passa um paninho aqui assim, ó. Enrola com um paninho. Aí o padre vai assim, ó, bem aqui no meio, e os pais dele vêm aqui. Os pais então desamarram esse paninho, limpa esse óleo no paninho, e o padre dá a primeira bênção dele para os seus pais. Olha que bonito. Na igreja nada é à toa. Quando essa mãe morrer, esse paninho é enterrado com ela. Quando o seu pai morrer, uma estola do padre é enterrado com ele. Por quê? No dia do juízo, Deus vai chegar para minha mãe e vai falar: o que você deu para mim? E ela vai falar: eu dei um filho. Está aqui, ó. A gente não tem noção que é ter um padre numa família. Se você tivesse, estava rezando que nem doido aí. Portanto, as famílias e as paróquias precisam ser celeiros de vocação, lugar onde se fale bem do sacerdócio, se reze pelos padres, se incentive a entrega a Deus, mostra que vale a pena dar a vida a Deus. Mas vejam, os padres sentem o peso, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui já é sétima morada. O sacerdote que sabe que é protegido e amado pelos fiéis, ele recupera a sua esperança, a sua clareza de ideias, a sua coragem. Mas hoje muitos padres carregam dores silenciosas. O burnout, o esgotamento é um. Repara só que cada atendimento, cada pessoa que vem na minha frente, essa pessoa espera encontrar Jesus. Mas eu estou longe. Mas eu tenho que dar uma migué lá e parecer Jesus, não é? Tenho que deixar minha miséria de lado e falar como Jesus e ter aquela coisa. Então, cada pessoa que chega, eu tenho que atender como Jesus atenderia. 100% focado naquela pessoa que está falando por mim, comigo, não é assim? Eu não posso estar aqui falando com ele pensando, Jesus não ia fazer isso. É aquela situação. Então, veja na porta da igreja, não precisa ir no atendimento, na porta da igreja. Faz a fila, aí vem um: padre, abençoa meu pão? Abençoa, tá. Padre, essa semana morreu o meu pai. Aí você, Deus abençoe, Deus conforta. Aí vem outro: padre, essa semana nasceu nosso filho. Ei. Repara que você vai do não é assim? Você já pensou se eu errar? Padre, meu pai morreu. Ei! Meu, vai sair textão lá no Instagram. Esse padre desaforou, disse o quê? Gente, tem gente que vem reclamar na missa, depois da missa, falando assim, ó: o padre não falou de qualquer jeito o nome do falecido. Como assim, gente? Então, o que é falar de qualquer jeito o nome do... nós estamos aqui com esse cara aqui que morreu. É assim vocês viram falando? Eu só falo o nome do falecido, não tem mais. Na hora da oração eucarística, eu só falo o nome do batismo. Não nem vai falar o nome inteiro, que já é um bônus. A pessoa falou de qualquer jeito. O que você queria? Olha, fulano de tal morreu, ele que foi tão bom. Então, você nem conhece o cara. E outra, a missa não é lugar para isso. Mas veja como, vai de alto a baixo. Outra coisa, eu estou aqui e tal, um monte de gente, aí vem gente lá, cumprimenta, abraça, pede uma benção, tal coisa, e aí eu subo a casa. Acabou. De um pico de estar com um monte de gente para outro de estar sozinho. Antigamente não tinha nem um cachorrinho, agora tem um cachorrinho lá. O Ozzy. Veja que para mim não me afeta. Eu gosto de ficar só.
Só que a pior solidão, que eu falei, não é não ter esposa, não é não ter gente na casa. A pior solidão é quando você sobe chorando essa escada aqui. Solidão, esgotamento, sobrecarga, cobranças constantes, crises de fé no povo, isso aqui dói também, viu? Você vai lá, ajuda aquela pessoa, ela faz os sacramentos, ela acerta o casamento, ela não sei o quê, ela recebe um monte de benefício de Deus. Daqui a pouco ela sumiu. Um acólito estava aqui servindo, tal coisa, aí começou a namorar, ou entrou na faculdade, sumiu. Isso aí dói na gente. Isso aí o demônio vem e joga na cara, você não foi capaz de segurar. O peso do cuidado dos outros, o peso de estar sempre disponível, o aumento de casos de sofrimentos extremos e até de suicídio entre sacerdotes deve acordar uma comunidade. O padre também sangra, também se cansa, também desanima, também fica irado, também fica cansado. No fundo, uma das maiores dores dos padres é serem incompreendidos. Tenha certeza que é isso. Julgados por aqueles que deveriam amá-lo, que deveriam rezar por ele. Cuidar dos padres é cuidar da igreja. Cuidar dos padres não é idolatrar pessoas, esconder erros ou negar seus limites. O padre acabou de falar, no meio da nossa miséria. E quanto mais você se aproxima de mim, mais você percebe as minhas misérias. De longe é fácil amar alguém. Olha para Enéas, tal coisa, fala. De longe é fácil amar quem está na África. O duro é amar o seu vizinho. É reconhecer que o sacerdote também precisa de apoio, de carinho, de descanso, de amizade, de correção fraterna, de oração constante. Uma comunidade madura sustenta, protege a reputação, evita a fofoca, respeita o seu tempo, ajuda a missão, percebe quando ele está cansado, sobrecarregado. Não tem hora nem dia, gente. De quinta para sexta, 3 missas, só de quinta para sexta, não é a sexta inteira, de quinta para sexta, 3 missas, a vigília, e aí de manhã eu tenho que estar bom para fazer exéquias. Cuidar de padre é cuidar do espaço da igreja, da pastoral, da catequese, do altar, da pregação, dos enfermos, das famílias, dos pobres, ou de qualquer ação eclesial. Presta atenção nisso. Então você está falando, padre, que o senhor quer que a gente fique paparicando, o senhor detesto. Como é que você cuida bem de mim? Você faz bem a catequese. Você está fazendo algo que era para mim fazer, então você está me ajudando. Você cuida da liturgia, cuida do ambiente sagrado, cuida dos doentes, cuida das crianças. Você faz bem feito isso, que você está cuidando de mim, que eu não dou conta. O que é o ministro da Eucaristia? É aquela pessoa que vai distribuir a Eucaristia. Só na missa? Não, para os enfermos. O padre falou no dia do retiro deles. Se não tem enfermo, está sem uma perna. E o que é o enfermo? O padre vai lá, visita o enfermo, conversa com o enfermo, dá unção para o enfermo, confessa, realmente esse enfermo não pode ir na missa. Então, vou designar um ministro. Por quê? Porque eu não consigo ir para 80 enfermos. Então, quando você faz bem a sua pastoral, o seu serviço, você está cuidando de mim. Agora, se eu estou fazendo uma pastoral pela metade, de qualquer jeito, com relaxo, aí você se torna um fardo para mim. Por quê? Porque eu vou ter que corrigir, vou ter que falar, vai ter que às vezes afastar, vai ter que fazer formação, é canseira. Percebe? Não é paparico que a gente quer. É fazer bem as coisas de Deus. Onde o padre é amado com equilíbrio, rezado com fidelidade, ajudado com caridade, a paróquia amadurece e as vocações crescem.
Eu falo sempre, qual que é a medida de uma homilia de um padre ser boa? Não é elogio. Duas coisas, fila de confissão e vocações. Bônus, fiz um bônus. Dicas para cuidar do Padre Enéas. Pesquisa da NASA. A NASA pesquisou e trouxe aqui um dossiê. Como é que se cuida bem de mim agora? Agora falando de mim. Primeira coisa, trate bem a missa e a Eucaristia. Quer ver o felizão? Trate bem a missa e a Eucaristia. Não fica conversando, não fica reclamando, a postura, o jeito que celebra, o jeito que prepara, o ambiente. Você quer ver eu feliz? Trata bem a missa e a Eucaristia. A maior ofensa para mim é tratar a missa de qualquer jeito. Eu falo sempre, no Apocalipse fala que os santos nos julgarão. Quem vai me julgar vai ser os padres que foram santos. Mas eu vou julgar vocês. No dia do juízo, eu vou passar pano, vou deixar de lado todo tipo de ofensa que tiver feito contra mim. Que falou mal de mim, que não gostava de mim, que achava eu chato, que achava eu isso, aquilo, outro. Não vou nem ligar. Agora, o que foi feito contra a missa, eu não vou passar pano. Não vou porque eu falo. Eu ensino. Jesus, eu ensinei. Evite brigas na pastoral. Meu irmão. Que canseira. Às vezes a gente está falando de sétima morada e a pessoa está brigando por causa de banco na igreja. A gente está falando de coisas do alto e a pessoa está com briguinha no fundo de birra ou de poder. Acaba com a gente. Jesus estava falando que iria para Jerusalém, que ia morrer, ia ressuscitar. Aí vem os apóstolos e falam assim: Senhor, a gente pode sentar um do seu lado, outro do outro? Eu estou falando de cruz, vocês estão falando de poder. Briga na pastoral, acaba comigo, hein? Se acontecer, reconcilie-se. Vai acontecer, mas reconcilie-se. Como é que pode comungar duas pessoas que não se falam? Como isso, gente? Como? Fala para mim. A palavra é comunhão. Eu estou entrando em comunhão. Comunhão com Jesus e comunhão com quem está sentado do meu lado. Ele também comungou, mas eu não falo com essa pessoa. Eu estou de briga com essa pessoa. Que evangelho que é esse? O que o padre sempre fala. Você acha que vai para o céu sem falar com alguém? Não faça perguntas óbvias. Padre, depois da primeira leitura é o Salmo? Você lembra do Saraiva, do Tolerância Zero? Sobe um fogo assim, ó, que vontade... Não, é a dança da Xuxa depois. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vê o padre ali, veja, os padres não podem ficar de boa. Se vê o padre no cantinho, ele está sozinho, ele está sozinho, o que eu vou falar para ele? Padre, depois da primeira leitura veio o Salmo, meu irmão, deixa o padre quietinho no canto dele, vem com pergunta óbvia. Padre, acende a vela? Não, põe um farolete lá. Né? Coisas que o padre falou, já falou, está no aviso, está no Facebook da paróquia, está aí. Cada paróquia tem o seu defeito, ou os seus defeitos. Um dos defeitos dessa paróquia é que eu tenho que falar 3 vezes a coisa, que daí funciona. 3 vezes, aí eu falei uma, falei 2, então eu tenho que falar mais uma. Não pare o carro na faixa amarela ali na frente da igreja. Não pare o carro na faixa amarela. Não pare... Ponto, falei 3 vezes, então isso aí está liberado. É assim, meu irmão, não é assim. Mas que mais?
Faz assim na sua firma para você ver. Às vezes o padre tem compreensões que você ainda não tem. Chega para o padre e fala: padre, como é que amarra o andor? Padre, como é que vai fazer a pastoral da acolhida? Padre, o padre, ele, com o tempo dele de igreja e com um negócio que chama graça de Estado, ele provoca atalhos. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Saiba quando trazer os BO. Na vigília, meia-noite, formou uma filinha ali para trazer BO. Gente, eu ia ter uma vigília. É hora. A pessoa vem assim: padre, dá para confessar antes da missa aí rapidinho? Pronto, já subiu o Kraken. Daqui a pouco o padre vai falar do Kraken. Olha só, não tem confissão rapidinho. E outra coisa, antes da missa, aí a pessoa vem, é rapidinho, padre, é 2 palavras, 3 palavras. Eu matei uma criança. Como é que eu entro para celebrar? Estou roubando a igreja. Ou então pega e fala assim, ele confessa a homilia que eu tinha preparado. Por exemplo, eu vou falar de adultério aquele dia, aí o cara vem e fala: padre, foi adulto. Aí a hora que eu for fazer a homilia, o que o cara vai achar? Que eu fiz a homilia para ele. Como tem gente que acha que eu estou fazendo homilia para a pessoa, o padre está falando para mim, tá dando... Meu, tem 300 pessoas aqui, você está se achando importante mesmo, né? Saiba quando trazer os BO. Quer ver o momento de BO, que eu tenho que ficar esperto? A última missa do domingo. Você já celebrou, já batizou, casou a turma, já não sei o que, você está só o pó. A última pessoa da fila traz aquele BO assim, ó, para arrebentar com o seu descanso. Saiba o momento, observe o momento. O padre está quietinho lá e está rezando. Aí, às vezes, estou com o terço e a pessoa vem: padre, eu sei que você está rezando, mas eu posso falar o negócio? Minha vontade fala: não pode, você está vendo que eu estou rezando? Você acha que não é assim, né? Não mande mensagem no zap sem importância, gente. Eu já trato meu zap a 7 chaves já, mas de vez em quando fura, né? Aí vem mensagem. Quantas mensagens você acha que o padre recebe por dia? Aí vem mensagem de bom dia feliz, sabe? Florzinha assim, piscando, que seja um dia abençoado, sabe aquelas coisas? Aí vem aquele áudio assim de história de 18 minutos. Um pai tinha 2 filhos. Meu, você está querendo converter o padre? Segure a língua. A homilia aqui vai demorar, você tem que saber disso já. Falei no primeiro dia, aqui vai demorar. Então você já venha com o coração assim. Se você não aguenta, você acha que é muito, você acha que é exagero, tem igrejas aqui do lado. No mesmo horário, no horário que der para você. Mas eu não vou dar água com açúcar, não vou. E isso é bom para mim e para vocês. Então não venha com manha, sabe? Demora 40 minutos, homilia, falação, não sei o que. Não tá bom. Ó, vai a outra paróquia, vai a outra missa. Aqui vai ser assim. E deixa eu falar para você que no final, durante a semana eu estou fazendo isso também, porque assim, só vai ficar quem quer mesmo. Outro ponto. Não tire sarro do São Paulo, porque faz tempo que não ganha. Aí você não cuida de mim. Ei, pai do São Paulo ontem. Aí você dá esperança no Brasil, aí foi daquele jeito também, né? Então, cuidado com morde e assopra. Ih, gente, eu percebo, hein? Ai, padrezinho do meu coração. Eu trouxe aqui um doce pro senhor. Ih, vem. Meu. Detesto, já falei, paparico, elogio exagerado.
vale muito mais um abraço, uma palavra sincera, do que se morde e assopra, do que se, sabe? Seja carinhoso. Como é que a gente é carinhoso com um padre? Gestos concretos de respeito, de atenção, de obediência. Trate o padre como padre, não é seu parça. Às vezes eu entendo que tem pessoas talvez que estudaram comigo, jogaram bola comigo, tal coisa, e aí fica, oi, Enéas, assim, o ministério que eu trago é maior do que eu. Quando você me chama de padre, você está embicando para aquele que é o padre lá de cima. Trate o padre como pai, como realmente um padre deve ser. Quer agradar o padre? Quer dar presente para o padre? O que eu vou dar de presente para o padre? Primeira coisa, livro. Tem uma lista aí. Por quê, gente? Porque eu tenho mais de 5.000 livros. Então corre muito de você dar um livro já repetido. Então tem lista lá no Zezinho, tem lista aqui na secretaria. Ah, isso aqui o padre não tem. Sem brincadeira, tem uma paróquia que eu ganho 5 livros igual. Parecia figurinha na Copa, assim, ó, você quer trocar? Mas de livro eu fico feliz. O que mais você pode dar? Olha só, choquito. X-bacon sem vinagrete. Se trazer vinagrete, aí já azeda. Bolo, mas bolo raiz. Sabe? Fubá, milho, bolo raiz. O que você não pode dar para mim? Primeiro, verduras e legumes. Segundo, caneca. Pelo amor de Deus, vou montar uma fábrica de caneca. Se eu colocar uma caneca do lado do outro, chega em Salto, eu acho. Eu não tenho mando de pôr caneca, gente. Outro dia o padre que foi designado para Roraima mandou uma foto para mim de uma caneca com a minha foto lá em Roraima. Toalha também, ó, chega, hein? Eu não sei onde pôr mais, sabe? Além de tudo, às vezes vem escrito errado, vem assim, ó, PR, que é pastor, ou Enéas, não tem I o meu nome, Enéas. Vem errado ainda, meu, mas não, nem para, né? Mas não é para dar. Verdura, caneca e toalha, olha lá, hein? Vai ganhar 200 anos de purgatório. Aí a velhinha trouxe uma caneca hoje, só escondendo assim. Aí vai o neto dela tomar café amanhã. Agradeço, Padre Enéas. Nunca solte o Kraken. Toma cuidado para não soltar o Kraken. O Kraken era um monstro da mitologia que protegia algumas cidades. Então, quando a cidade estava sendo atacada, alguma coisa, alguém grita, solta o Kraken! Aí vem aquele monstro. O que se faz para soltar o Kraken que está aqui? Primeira coisa, liturgia zoada. Vai sobrar para todo mundo. Quem estava aqui no dia da Ascensão viu. Domingo da Ascensão sem música. Não é a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez que aquilo tem acontecido. Pensa só como que o padre celebrou. Aí as pessoas vêm, ei padre, melhorou? Aí o Kraken devora o mensageiro, hein? Meus irmãos, vocês não têm noção que eu amo a missa, vocês não têm noção. Muita gente vem que assim, nossa, esse padre é bravo, esse padre é não sei o que. Pode reparar, não sei se quem está vindo no curso, por exemplo, existe o Padre Enéas na missa e fora dele. Na missa, eu não estou aqui para fazer palhaçada, gente. Eu não estou aqui para fazer, sabe? Eu estou aqui para celebrar o mistério de Cristo. E eu exijo de vocês isso também. Então relaxa da missa, vai soltar o Kraken, vai sobrar para todo mundo. Ah, padre, mas você devia falar só para a pessoa. Então se for assim, quando tiver um adultério, eu não prego na homilia, eu chamo só aquela pessoa e falo, vem aqui. Não é. A comunidade precisa ver isso, precisa perceber. E aí a gente tem que ajustar, porque quando o músico falta
por exemplo, um leitor, um músico falta, um ministro falta, o erro não é da pastoral, mas não é só dela, é de uma comunidade. Outra coisa, fazer as coisas pela metade. Você vai fazer para Deus, tem que ser o seu melhor. Não faça matado. O Brasil está assim por causa disso, dessa ideia de fazer pela metade. Relaxo litúrgico, fazer as coisas pela... e desobediência. E aí azedou mesmo. Quando o padre pega e fala uma ordem direta, quem serviu o quartel faz isso para você ver. Desobedeça uma ordem direta do quartel. Sabe, não tem espírito de Chaves. Mas Isás. Não, o padre está conduzindo a paróquia. Vamos fazer assim. Você pode falar, padre, isso... mas não, as pessoas ficam confrontando. Há uma diferença entre dar uma sugestão e confrontar. Eu tenho noção que Deus fala muito comigo a partir da boca de outros. Então eu escuto, mas se é confronto, daí trava. Quer deixar também ele feliz? Deixa ele no cantinho dele. Ele gosta de ficar no canto dele. Livro, rocão e futebol. Pronto, está tratado. Penúltima coisa. Enquanto eu estiver corrigindo, tá bom. Porque se cair na geladeira, aí esqueça. Não vou brigar. Aí é assim, Senhor, esse irmão está entregue à própria sorte. Enquanto eu estou corrigindo, eu estou lutando por vocês. Ou lutando por aquela pessoa. Se caiu na geladeira, aí entra em crise. Por fim, quer deixar eu feliz? Reze por mim de verdade. E busque santidade. Vou falar sem demagogia nenhuma, gente. O maior presente que você dá para mim é amar a missa e buscar santidade. É o maior presente para mim. Às vezes a gente vai confessar pessoas que você percebe que são muito mais santas que a gente. E aquilo conforta o nosso coração. Aquilo é um sinal de que Deus está falando a partir da nossa miséria. Reze sempre pelos padres. A gente precisa trazer vocações no meio da nossa família. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.